Fala pessoal, tudo bem com vocês? Wagner Mancini chegou no Corinthians e chegou bem, hein? Na sua entrevista coletiva de apresentação, ele falou em resgatar a identidade do clube com o foco em ganhar. Eu acompanhei de perto essa entrevista e nesse vídeo trago as principais impressões para você. Seja bem-vindo, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e seja membro, tô te esperando. Vamos juntos! O técnico Wagner Mancini começa a sua trajetória no Sport Clube Corinthians Paulista. De forma rápida, porque já tem jogo nesta quarta-feira contra o Atlético Paranaense, ele precisa dar uma resposta. E aqui vou dizer para vocês que uma coisa é aquela impressão que a gente tem inicial, a partir do momento em que o clube, em meio a uma dificuldade de mercado, resolve buscar o técnico do Atlético Goianiense. Que não tem lá grandes experiências em grandes clubes como treinador, mas rodou bastante, tem experiência, tem rodagem, nós falamos tudo isso, mas que talvez não fosse o momento necessário para trazer um técnico que não é ainda da primeira linha do futebol brasileiro. Isso é uma coisa. A outra é o que esse profissional conseguirá fazer chegando no clube em meio a um momento turbulento, de zona do rebaixamento, salários atrasados, muita cobrança, e como ele vai corresponder a isso. E aí eu digo para vocês que as primeiras impressões, elas são muito positivas, muito positivas. Também é fato que o Wagner Mancini, como eu já disse também, fez um bom trabalho, mesmo que em alguns momentos, no São Paulo ano passado, quando ele não era o técnico, ele era um coordenador e foi substituindo ali o Cuca, que não podia assumir durante um período, e fez um bom trabalho. No Atlético Goianiense, com toda a limitação, vinha fazendo um trabalho razoável. E agora chega no Corinthians, que, como ele mesmo definiu, a grande chance da sua carreira. Na crise sempre há oportunidade. Falei isso no Jogo Aberto dessa terça-feira e repito aqui para vocês. No momento de crise, alguém cresce, alguém surge. Sempre há oportunidade de você superar essa crise e transformar aquele momento ruim num momento positivo. É exatamente tudo isso que tem nas mãos o Wagner Mancini. E por que eu disse que as primeiras impressões elas são boas? Você pode acessar a entrevista na íntegra aqui no canal da Corinthians TV, aqui no próprio YouTube, você que está aqui no canal. Depois pode acompanhar. Eu estou passando o meu relato do que eu acompanhei, depois você vê se a gente combina nas opiniões, nas impressões e tudo mais. Eu achei ele extremamente preparado. Sabia onde estava. E talvez esse tenha sido o erro do Thiago Nunes, mais ainda do Diego Coelho. É que o Diego Coelho não era nem uma questão de não saber onde estava. O Diego Coelho é um cara que conhece o clube, inegavelmente. Até não acho que seja tão identificado assim. Teve uma passagem lá como lateral, foi campeão e tal, mas não, enfim, não com muito destaque, e faz um trabalho na base interessante e tudo mais. Sabe o que é o Corinthians, evidentemente, mas faltou para ele preparo, tato em algumas situações. Ao Thiago Nunes, eu acho que a ideia, e talvez não seja só culpa dele, né? Porque existia uma intenção de mudar o jeito do Corinthians jogar através de um técnico que fez um bom trabalho, um ótimo trabalho no Atlético Paranaense em 2 anos, sendo campeão de Sul-Americana e da Copa do Brasil. Inegável o sucesso que o Thiago teve no Atlético Paranaense, com um orçamento muito menor do que grandes equipes. Então, quando ele chega no Corinthians, e depois da saída do Fábio Carille, em que o Corinthians jogava mais defensivamente, e aí via o Flamengo do Jorge Jesus jogando de um jeito, o Santos do Jorge Sampaoli de outro, o torcedor do Corinthians queria ver algo mais desse time. Até do que ele mesmo viu num próprio Corinthians, do Tite, em 2015 especialmente. Então, existia essa necessidade, e o Thiago ele é a figura dessa ocasião, dessa necessidade. Mas o Thiago chega fazendo algumas mudanças, mudando processos, descartando alguns ídolos do clube, não deu liga, não deu certo, o elenco não comprou muito bem essa ideia, a coisa não aconteceu. O Wagner Mancini chegou e falou muito na identidade do Corinthians. E o que é a identidade do Corinthians? Nenhum time joga só defensivamente ou só ofensivamente. E eu mesmo citei aqui 2015 como um time que dava espetáculo, com o Jadson e o Renato Augusto comendo a bola. Vamos lembrar 2005 também, e isso sem falar na década de 90, né? Naquele time de 98, 99.
Esses times jogavam muito bem. Bom, 2012, né? 2012 também, o ano glorioso da história do Corinthians. Agora, em outros momentos, e até mesmo nesses momentos, o Corinthians sempre teve uma estrutura defensiva muito forte, que perdeu. Então, o Corinthians que hoje não consegue jogar ofensivamente, que não consegue construir, porque tem dificuldades táticas ali na frente, ele perdeu aquilo que tinha de melhor. E o Tite nos ensinou isso, por mais contestações que você possa ter ao trabalho do Tite, o Tite nos ensinou isso, que um campeão começa pela defesa. E se você analisar todos os times campeões, eles têm a melhor defesa. Quase que invariavelmente. E o Tite, com o Fábio Carille, com o Mano Menezes, com esses técnicos dessa geração de ouro do Corinthians, eles vinham construindo o time desde a defesa. O Wagner Mancini, no Atlético Goianiense, com outras peças, evidentemente, tinha um jeito de jogar com um sistema defensivo interessante, mas liberando muito laterais, liberando pontas, jogando no campo do adversário. Mas também era um time em que ele não tinha muita pressão, muita responsabilidade. Claro, ele precisava conquistar resultados, tirar o time de onde estava, e realmente ele conseguiu fazer um trabalho interessante lá, mas agora é diferente. E ele entendeu esse momento. Por quê? Porque ele disse que contra o Atlético Paranaense e nos próximos jogos, tem uma tabela difícil aí, porque tem adversários como Flamengo, Vasco, enfim, Internacional, não são adversários tão fáceis. Ele disse que o foco está no resultado. O foco está em resgatar a autoestima desses atletas. O foco está em recuperar a identidade do Corinthians. E aí eu volto nessa questão. O que é a identidade do Corinthians? E ele cita, nominalmente, vitórias suadas, vitórias de entrega, de um time organizado, mas que disputa toda a bola como se fosse a última. O Mancini, sentado naquela cadeira lá da entrevista coletiva, ele mostrou um conhecimento sobre o elenco, sobre a necessidade do clube e a necessidade do torcedor que poucas vezes eu vi num técnico chegando ao Corinthians. Ele tem a real noção do que ele está enfrentando. Eu fiquei com essa sensação. Do ambiente turbulento por conta da eleição, dos salários atrasados, da pressão que sofre o Corinthians. O Mancini passou por inúmeros clubes, inúmeros. E alguns jogadores desse atual elenco já jogaram com ele. No Atlético Mineiro, o Casares e o Otero, o Gabriel, o Fagner, no Botafogo e no Vasco. Então, ele conhece muito bem esses jogadores. E conhece muito bem a Neoquímica Arena. Porque, segundo o Rodrigo Vessone aí do site Meu Timão, ele foi o treinador que mais frequentou a Arena Corinthians, não sendo técnico do Corinthians. Ou seja, ele sabe como funciona aquele ambiente, com e sem torcida, porque ele também enfrentou o Corinthians lá recentemente pelo Atlético Goianiense no jogo desse campeonato, sem torcida, evidentemente. Então ele sabe como a torcida pode fazer a diferença e não está fazendo nesse momento. Ele conhece esses atletas, ele sabe como vencer o Corinthians, fez isso em 2017 com o Vitória, naquele time do Carille que tinha uma invencibilidade de quase 40 jogos. Ele tem um entendimento de onde ele está e do que precisa fazer. Vai conseguir realizar isso na prática? Obviamente que eu não sei, né, gente? Não sei, nem ele sabe, nem nós sabemos. Vamos saber. Vamos saber nos próximos dias. Agora, que ele me deixou claro que ele tem o caminho, isso sim. E lembra que eu falei para vocês que o André Sanches, ao dizer na entrevista coletiva lá em Fortaleza, depois da derrota para o Ceará, que o Wagner Mancini é um conhecedor de futebol, do elenco, sabe, conhece o futebol paulista, conhece o Corinthians. A sensação que eu tive foi que, num telefonema, o Mancini deve ter dado o caminho para o Andrés. Deve ter dado as respostas que o Andrés buscava. No seguinte sentido: olha, Andrés, o teu time é o seguinte, você precisa fazer isso, 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 tem que começar a organizar pela defesa, botar cada um, eu tô dando um exemplo, tá, gente? Botar cada um numa função, esse cara tem que jogar por aqui, esse por ali, e assim a gente foca em vencer, nem que seja de 0-0, em 3 resultados positivos a gente respira e aí a gente começa a executar um trabalho. Acompanhando o futebol há muito tempo, eu consigo imaginar essa conversa. E aí o Andrés fala isso e o Mancini chega na coletiva e fala exatamente isso. O elenco do Corinthians tem jogadores ali que podem jogar mais, que devem jogar mais. Ele é muito cuidadoso com o elenco.
Quando ele diz que, quando ele é perguntado se precisa de reforços, ele fala, olha, a gente vai ver o mercado, mas assim, o pior é você chegar num clube e você ver que aqueles jogadores já deram tudo que tinha que dar e não tem condições de dar mais. E ele deve ter enfrentado muito ao longo da carreira, encontrando equipes limitadas. E eu repito, o elenco do Corinthians não é ruim. Você ter jogadores como Cássio, Gil, Fagner, Luan, Casares, Otero, Jô, Ramiro, não é um elenco ruim. Ah, mas esses caras não estão jogando nada. Isso é outra coisa. Agora, em potencial, se você analisar nome a nome, pode ser que não tenha um elenco muito grande para alternativas e tudo mais, e seja curto em algumas posições, concordamos. Agora que do 1 ao 11 você consegue montar um time competitivo e olha que até com algumas reposições interessantes para se tornar uma equipe mais competitiva, essa é a palavra. O Corinthians precisa ser competitivo. Talvez falte em qualidade técnica ali na frente, em alguma situação, e ele falou sobre isso, o Mancini também, mas precisa ganhar, precisa disputar a bola. Precisa ter uma organização tática, precisa ter uma cara, precisa entender qual a necessidade do Corinthians e do seu torcedor. E me parece que o Thiago Nunes e o Diego Coelho não souberam entender isso, que talvez o resultado fosse algo secundário, e não é. Ainda mais nesse momento, quando você está na zona do rebaixamento. Então, eu digo para vocês assim, quase que com toda certeza, no futebol a gente não pode cravar nada, mas que o Corinthians vai ser outro, porque ele já falou nisso, em mudança de postura imediata. E não tem muito tempo de você treinar uma equipe de um dia para o outro, né? Organizar taticamente uma equipe. Ele vai passar as ideias dele, vai tentar montar um sistema e vai na conversa. Agora é orientação, é conversa e postura. É esses caras se sentirem motivados com o começo de um trabalho, de um novo profissional que tem, como ele mesmo disse, a grande chance da sua carreira e que quer dar certo. E esses caras entenderem isso, que precisam dar a resposta nesse recomeço de uma história. Então, senhoras e senhores, eu assim, fiquei muito impressionado com um entendimento do Mancini da situação, muito realista, muito consciente, muito bem informado e atualizado sobre as coisas do clube para poder dar uma resposta imediata. Não sei se o Corinthians vai ganhar do Atlético, mas acho que vai. Acho que vai pela postura diferenciada que a gente vai ver dos atletas e já, possivelmente, veremos uma organização tática, mesmo que por pouco tempo. E aí a gente vai ver a diferença, né, de um cara como o Coelho, que está começando a carreira, que não está pronto ainda, para um treinador que, embora toda a contestação que possa se ter ao nome dele, é técnico de futebol, conhece futebol. E eu acho que ele vai fazer um bom trabalho, pelo menos nesse começo. E depois, claro, né, fica muito difícil a gente prever muito tempo daqui para frente, mas eu tenho certeza que nos primeiros jogos a gente já vai ver uma postura diferente. Foi a sensação que eu fiquei. O que vocês acharam? Vocês estão mais confiantes com o Wagner Mancini? A galera não estava muito, né? Mas já que tá aí, né? Eu acho que o torcedor tem que apoiar mesmo e esperar para ver o que vai acontecer. Inscreva-se no canal, é sempre muito importante a sua participação aqui conosco. Seja membro, tô te esperando também para a gente trocar uma ideia e vamos juntos. Até a próxima. Tchau!